E a gente que nasce aqui em São Luís do Paraitinga, a gente já nasce e já convive com todas essas manifestações culturais maravilhosas que existem na cidade. Eu costumo falar, né? O que dá orgulho de ser luizense, né? Então essa convivência que a gente tem desde pequeno faz com que a gente cresça com um orgulho muito grande de ser caipira e de ser aqui de São Luís do Paraitinga. O Luís não tem outra vocação a não ser essa arquitetura nossa, a cultura, o caipira, a forma que a gente vive. Então São Luís é uma coisa que... Uma terra fértil, é uma terra fértil. A gente tem essa missão de guardar a cultura, né? E de continuar a realizar a cultura. São Luís do Paraitinga é uma pequena joia incrustada num mar de morros nas beiradas da Serra do Mar. Minha cidade formosa, pequena e gostosa da gente viver. Como cantou o maestro e compositor luizense Eupídio dos Santos, nascido em 1909 e que partiu em 1970. Ele próprio, uma tradução fiel da riqueza musical dessa cidade, tida como o último reduto caipira do estado de São Paulo. É um lugar em que a delicadeza no trato pessoal é um traço comum. Por onde se passa, se ganha um bom dia, boa tarde, ou se não tiver lugar para descansar, pode ter certeza que algum luizense vai acabar te oferecendo um teto e um bom café. Sem contar a música. Grande criador, Eupídio produziu sambas, toadas, foxes e guaranias. Escreveu dobrados para bandas, arranjos para coros de igreja, compôs músicas para os filmes de Amácio Mazzaropi, além de esculpir, pintar e fazer mágicas. Eupídio vive, embora tenha se encantado há mais de 50 anos. Eu sou João Rafael Porcino, né? Luizense aqui. Eu sempre estudei a nossa cultura tradicional, nossa cultura popular, a música da cidade. São Luís é uma cidade que vive em festa, né? Já faz um bom tempo, teve uma reportagem até dos Caminhos da Terra, né? Não sei nem se essa revista ainda existe, que ela brincou com uma cidade das 1000 festas, né? Ele foi o título da reportagem. E o repórter, eu lembro ele comentando que se você somar todos os dias das festas da cidade, dá mais que 365 dias em São Luís, porque são muitas festas na zona rural e tal. Quer conhecer São Luís do Paraitinga? Vem conhecer a roça que você vai conhecer São Luís. E a roça é muito festeira, o luizense é muito festeiro, mas assim, tem tanta festa na roça que praticamente tem mais festa de roça do que final de semana em São Luís do Paraitinga. É na roça que a semente brota, né? Que a cultura germina, é na roça que tem a fonte. Então em São Luís do Paraitinga nós temos essa cultura maravilhosa, mas a roça que ela é a responsável por estar cultivando essa cultura maravilhosa. É na roça que tem o brão, que tem a catira, que tem o multirão, que tem a moda de viola, que tem a cavalhada, que tem o moçambique. Então na roça que a coisa se acontece, e quando tem festa na cidade, é claro, a roça vem para a cidade e se apresenta não só para os luizenses, mas para os turistas também que vêm conhecer a nossa cultura, né? Mas a roça é um ponto muito importante na nossa cidade. É mais sério do que a gente pensa, porque o pessoal hoje já valoriza a cultura, coisa e tal, mas não era valorizado, né? Então o meu pai, por exemplo, não carregava violão, porque era vergonhoso, era malandro. Então a gente vem crescendo e a minha mãe sempre falou, ó, isso tem valor, não tem agora, mas vai ter valor. São Luís não tem outra vocação a não ser essa arquitetura nossa, a cultura, o caipira, a forma que a gente vive. Mas a música acho que é o traço cultural mais forte de São Luís. Mesmo porque se você pintar um quadro aqui dentro, ninguém vai ver, vai passar lá fora. Agora, se a gente vai ensaiando aqui, gente passa e abre a porta, quer entrar, então E dava para perceber na conversa dos jovens, principalmente quem vinha da roça, que às vezes tinha um pouco de vergonha, sabe? De falar que o pai é da congada, ou que a mãe canta na folia de reis, ou que canta modos de viola. Então quando eu tive essa oportunidade de estar na cultura, no departamento, uma das ações foi fortalecer e retomar modos de viola e a folia de reis, porque imagina você lá, um jovem, tá lá, vai para se apresentar com seu pai, sua mãe, seu tio, aí você fica lá e tem um palco todo esperando para folia de reis, para modos de viola.
o seu pai, seu avô, seu tio sobe cantar folia, mal de viola, tem todos os holofotes lá para ele. Todas as câmeras estão lá das TVs, pesquisadores, para falar e para filmar o seu avô, o seu tio, a sua cultura caipira. Acaba a folia, acaba a mal de viola, os turistas que sempre vêm para São Luís para conhecer a nossa cultura, todos aplaudindo de pé. Imagina que orgulho, que não é satisfação por um jovem ver seu pai lá e os turistas aplaudindo a sua família, né? E a cultura em São Luís, ela é muito de grupo folclórico, a família sempre é do grupo, né? Então é uma ação que eu acho que foi muito importante justamente para tentar fortalecer esse pertencimento do jovem, a sua ancestralidade, a sua cultura caipira, né? Então isso é muito importante. E não quer dizer que o caipira não possa ser roqueiro também. O caipira pode ser roqueiro, pode ser funkeiro, pode gostar de modas de viola, né? Eu sou caipira e posso ser o que eu quiser. Mas independente do gosto do que eu quero ser, é importante você ter consciência do seu pertencimento, da sua cultura e da sua identidade, né? Então isso é uma coisa muito gostosa e que não tem preço. Na verdade, a cultura popular ela sempre está se transformando, né? E a gente justamente tem que procurar incentivar e enxergar esses processos de transformação. Então, assim, São Luís sempre teve festas muito grandes, por exemplo, essas festas ligadas, por exemplo, à Festa do Divino mesmo, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, você tem registro, aquele monte de gente e tal. E não necessariamente hoje, que você às vezes tem menos participação popular, algumas coisas, essa festa para mim é menor ou menos importante. Porque na verdade, se a gente tentar pegar uma tradição cultural de 100 anos atrás e achar que a geração atual vai fazer, isso não fecha essa conta, né? A cultura ela é dinâmica, ela está se transformando, né? Porque apesar de São Luís do Paraitinga ter se inspirado lá no Rio de Janeiro, no Lamartine Babo, Rosinho de Valença, todo o movimento da marchinha do Rio de Janeiro, quando a geração mais antiga antes da nossa traz o carnaval para São Luís, já dá essa modificada no jeitão da marchinha. Então a gente toca a marchinha inspirada em Lamartine Babo do Rio de Janeiro, mas a geração anterior misturou ritmos da cultura popular. A maricota, por exemplo, do Galvão Frade é uma congada. O bloco do caipira do Pedro Moradei, por exemplo, é uma viola caipira, uma moda de viola. O balacobaco do Marco Branco, por exemplo, é um reggae ou um ska. Então essa mistura que foi sendo colocada, tanto da cultura popular, quando já começou os ritmos contemporâneos já antigamente, deu esse jeitão diferente. E não só na questão rítmica, mas o enredo é bem diferente da marchinha de São Luís do que a marchinha do Rio de Janeiro também. Enquanto o Rio de Janeiro fala em Columbina, Pierrot, que é a tradição lá de Veneza, lá da Europa, quando o carnaval vem para o Brasil dos bailes de máscara, né? Aqui em São Luís a gente já não fala mais tanto de Pierrot e Columbina, mas fala dos personagens da cidade, da nossa cultura. Então começa aí a valorizar já a nossa identidade, colocar a nossa cultura na marchinha de carnaval. Então aqui a gente não fala Pierrot e Columbina, mas fala do padeiro que trabalha na esquina, fala do pedreiro que quase caiu da escada, fala do músico, fala do médico, fala do advogado, do delegado, né? Então a gente tem esse pertencimento de colocar as nossas pessoas, os nossos personagens de São Luís nas músicas aqui nossas autorais. E aí quando vai passando o tempo, essa juventude que é os Estrambelhados, o Camilo, o Tomás, toda essa juventude que está vindo aí, o Arriba Paraitinga, as Despirocadas, que é uma banda só de mulheres que é maravilhosa também essa banda, né? Com toda a mensagem também importante, feminina, que é importante nesse mundo de hoje machista que a gente vive, né? Então a nossa geração começou a já fortalecer mais os ritmos contemporâneos. Valoriza a tradição, valoriza a raiz, pega o que a gente veio aprendendo dos nossos mestres e mestras, mas aí é mais forte o rock rural, o reggae, o MPB, e aí esse jeitão diferente que as pessoas gostam, né? Tanto é que às vezes você vai a algum lugar que nunca ninguém escutou a gente, fala, eu toco marchinhas de carnaval. Tem gente que diz, cara, marchinha de carnaval. Fala, não, vamos escutar pra você ver como é que é. Aí você põe um disco dos Estrambelhados, por exemplo, ou qualquer outra banda de São Luís. A pessoa fica espantada, fala, nossa, mas isso é carnaval? Isso não é carnaval? Fala, é carnaval de São Luís do Paraitinga, né? São Luís tem uma identidade musical muito forte, isso também vem assim na história da cidade, né? Hoje a gente tem a Corporação Musical São Luís de Tolosa, né, que é centenária, mas a cidade já teve 3 bandas nesse formato. A fanfarra é tricampeã brasileira, né, numa cidade super pequena, igual São Luís é. É essa história do grupo Paranga, né, o Eupídio dos Santos, um grande compositor brasileiro nascido aqui. Tomada 18, casinha branca. Você vai gostar. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná.
fenômeno como compositor, né? Porque além da qualidade das músicas que ele fazia, não só as letras, mas as melodias, né, bem trabalhadas. O Renato Teixeira fala que a música Você Vai Gostar, né, a Casinha Branca, ela é sofisticada, né, pelo jeito que vai a melodia e tal. E além disso ele era um cara eclético, né? Ele fazia samba, fazia valsa, fazia dobrado para banda, música clássica para violão, né? De música para coral, né, Negão? Fazia de tudo, completo. E a minha mãe sempre falava que Eupídio era mais conhecido por ser gente boa do que compositor, tal, porque ele gostava de tocar, né? Tocava todos os instrumentos de banda, escolheu o violão como o seu principal instrumento, mas era gente boa. Era bom pai, bom marido, bom amigo, ele chegava a fazer a mágica, então era uma pessoa que envolvia a gente na conversa, né? Então, não só eclético, mas ele era maravilhoso, né? Não por ser meu pai. Tudo, brinquedo, é ele que fazia, ele era criança com a gente. E a gente era compositor com ele, né? Porque ele trabalhava até tarde, chegava 1 hora, 2 horas da manhã em casa, fazia uma música para o Mazzaropi e tal, daí acordava a criançada, gravava e a criançada fazia coral e tal. Depois a criançada tinha que dormir, mas ele também, porque no outro dia era cedo. Daí sobrava para minha mãe segurar a onda e a minha mãe sempre apoiou a história dele. E ela que me fez, ela falou, Negão, você gosta de violão? Vai atrás, seu pai deixou essa obra aí, corre atrás que vale a pena batalhar por isso. E nós estamos aqui hoje, com esse Eupídio. O Mazzaropi ainda era artista de circo e veio se apresentar em São Luís. Ele veio primeiro e a trupe viria depois. Mas teve uma grande chuva que impediu que a trupe chegasse. Então os músicos que tocariam no circo, na apresentação do Mazzaropi, não conseguiram chegar. Aí o Pete ficou sabendo disso e convidou os irmãos, os primos, todo mundo que era músico para tocar para o Mazzaropi. Então foi aí que eles se conheceram. Aí teve a apresentação, deu tudo certo, o Mazzaropi foi embora, eles ficaram anos sem se falar, né, sem se encontrar. Aí Mazzaropi já estava no cinema. E aí ele veio para uma cidadezinha perto aqui de São Luís do Paraitinga e a Vanira falou pro Eupídio, vamos lá falar com o Mazzaropi, né? Poxa, quanto tempo! E ele assim, será? Ele nem vai lembrar de mim. Mas aí foram, encontraram o Mazzaropi, reencontraram e o Mazzaropi, né, adorou o reencontro e a partir daí eles começaram a fazer essa parceria do Eupídio fazer as músicas para os filmes do Mazzaropi. Nessa parceria Eupídio e Mazzaropi foram 26 músicas e 19 filmes. E o Eupídio participou, a Dona Sinira é figurante num filme também, acho que Paraíso das Solteironas, que foi gravado boa parte em Lagoinha, tem cenas que aparecem a Cachoeira Grande de Lagoinha e tal. E o Negão e o Pio, né, o irmão dele, participaram do filme O Corintiano. Então, numa cena que foi gravada de madrugada no bairro de São Paulo, aparecem várias crianças, né? E o Mazzaropi com um burrinho, ele canta uma música do Eupídio. Fecha os olhos, meu burrinho, não tenha medo de nada, meu bem. Durma que o homem não vem. Depois ele tem uma outra parte e as crianças fazem o coral. E daí você vê bem o Negão e o Pio. E o Negão com aquele olhão grandão assim, já destaca no meio da criançada. Eupídio deixou muita coisa, né? Não só ele foi bastante gravado, mas tem muita coisa inédita ainda. Algumas coisas a gente perdeu na enchente de 2010, né? Porque aqui a sede do Instituto, que é a casa da Vanira, encheu de água, mas tinha bastante material também na casa da Tia Parê, que era uma parte mais alta da cidade. Porque perde mesmo, não tem jeito, uma enchente daquela. E aprendi com a enchente que é o seguinte, você tem 10, perdeu 9, valorize o que sobrou, em vez de você ficar chorando pelo que você perdeu, porque senão você não vai sair. De novo, você volta para casa. Você entrou pela porta, atrasou, né, o andamento natural da obra. Então o negócio é esse, não dá muito para... Eu aprendi com a minha mãe isso, não fique esquentando a cabeça e não olha para trás, você tem a sua obrigação, você tem uma vida pela frente. Então não adianta, você pega e vai chorar. Não, chore pelo leite derramado. Exatamente, não chore pelo leite
derramado. Infelizmente, ou felizmente, né, logo após a enchente de 2010, que foi uma grande catástrofe em São Luís, que praticamente foi abaixo São Luís do Paraitinga, a água na verdade subiu e cobriu todo São Luís do Paraitinga, né? Foi um momento assim que a gente percebeu o quanto a gente é pequeno e o quanto a gente precisa dar valor para a nossa cultura, para o nosso conhecimento que é passado de geração para geração, né? Porque tudo foi embora, a gente levou, mas a nossa cultura, o nosso conhecimento, a nossa alma, a gente não levou e foi o que fez a gente ficar vivo e renascer como um fênix da cinza de novo, né? Então a cultura popular nossa de São Luís foi essencial para que a gente não morresse e continuasse vivo e está hoje aqui mil maravilhas e muito mais do que já estava, né? Então quando teve essa enchente, além da cultura ser muito importante, teve uma divulgação muito grande da nossa cidade fora, né? E muitas pessoas ajudaram, a gente tem muito a agradecer a muitas mãos, muitas bocas, muitos pés que ajudaram aqui São Luís do Paraitinga, né? Então foi um momento que a gente conseguiu se projetar mais também culturalmente, musicalmente. Várias cidades contrataram a gente para tocar nossa música autoral, nossa música regional, o rock regional, o caipira regional, enfim, toda a nossa cultura, grupos de congada, Moçambique, cavalhadas. Então tem uma visão muito grande, uma visibilidade muito grande para a gente, né? Mas desde tempos a cultura ela já vem sempre se mostrando uma grande fortaleza nossa, uma grande força nossa aqui de São Luís. Quando a cidade em 2010 veio aquele enchente, destruiu muita coisa material, talvez a gente percebeu mais ainda o valor do imaterial, né? Podia ter caído muita coisa, mas a cultura estava ali e foi a linha motriz para reerguer a cidade novamente. E muitas cidades tiveram tragédias no mesmo ano e não tiveram a mesma atenção que São Luís teve para a reconstrução, justamente por essa cultura da cidade. Hoje em dia a gente vive num mundo cada vez mais individualista, cada vez mais materialista, e se a gente pegar na visão de mundo desses mestres da cultura tradicional, nas formas que a cultura resolve os problemas, acho que provavelmente o mundo seria muito mais leve, muito mais fácil de se conviver, né? A gente vive tanta intolerância atualmente política, sexual, o que seja, e no mundo da cultura popular se respeita muito o outro, né? Se ajuda muito o outro. Eu acho que São Luís pode ser um grande exemplo aí para o mundo parar um pouquinho e falar, opa, acho que não está dando tão certo esse caminho aí de self-made man e vamos repensar algumas coisas. Viva a cultura caipira, minha gente! Isso é São Luís do Paraitinga! Muito grandes, por exemplo, essas festas ligadas, por exemplo, a Festa do Divino mesmo, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, você tem registro, aquele monte de gente e tal. Que a nossa característica seria mais a Festa do Divino, e depois veio o Carnaval. E para a Festa do Divino também, o seu Eupídio fazia os bonecos, né? Ele chegou a fazer bonecos, ele que ensinou a Dona Sinira a fazer bonecos, né? Os Paulina, Mariangu tradicionais da festa. Nessa sala aqui tinha uma super mesa, a gente ia pegar argila, daí ele montava um molde, que era de tijolo, argila, e até isso daí parar com uma cabeça desse tamanho, ia fazendo e ia caindo até um dia parar. Daí vinha com o jornal em cima, maior paciência, e aqui tinha um tanque, a gente punha o barro lá para amassar, então a criançada ficava lá amassando o barro, a argila, né, que ele ia usar. Então tudo virava festa, brincadeira, e saía com o João Paulino e Mariangu na rua, brincando, alegrando a criançada, né? O Carnaval de São Luís, ele teve um crescimento assim, muito rápido, principalmente na questão da presença do público, né? Então ele começa pequeno, lá nos anos 80, com a geração do Paranga, que começou toda essa história, e de repente ele vai crescendo, e a gente chega em momentos como ali na 2008, 2009, que a cidade foi um
inteira invadida assim de um jeito que ficou até difícil as pessoas entenderem, né? Que o Carnaval de São Luís ele tem essa identidade que ele tem que trazer, essa questão da fantasia ou da música, e não simplesmente virar uma invasão ali que você não consegue mostrar as representações, né? Como teve a enchente em 2010, né, e teve a interrupção ali do primeiro carnaval, oficialmente, embora as pessoas acabaram saindo, até pra gente da cidade de 2010 foi um carnaval, foi muito, apesar do contexto, muito gostoso, né, que reviveu um pouco desse carnaval inicial, né, essa essência e tal. Então eu acho que as festas hoje, elas sofrem muito com esse desafio mesmo da massificação da cultura, né, São Luís, por mais isolado que esteja, a gente hoje está eu lembro que, sei lá, se você falasse há 30 anos atrás sobre isso, você fala, aqui a gente está bem isolado, né? Quase não tem acesso. Hoje não, hoje todas as pessoas, em todos os lugares, têm essa cultura de massa ali dentro da sua sociedade, né? Mas, por outro lado, a gente, por exemplo, tem vários exemplos. A gente acabou de falar do carnaval um pouquinho, por exemplo. É um carnaval que atrai muita gente e ele não... E quem que se apresenta nesse carnaval? É o Barbosa, que é um motorista de ônibus, é a figura do Juca Teles, ou seja, você não idolatra aquele cara que está na TV ou aquele cara que está na top do sucesso. São músicas feitas na cidade, autorias daqui. E na Festa do Divino é a mesma coisa. Se a gente não tem mais o jongo, isso é uma pena, o jongo aqui era maravilhoso, porque o jongo acabou morrendo aqui na região. Você tem a entrada de grupos como de capoeira, que não participavam da festa e hoje fazem parte dessa identidade, grupos da dança de fita que se mantém, ou novas entradas, novos discursos, novas manifestações, ou seja, a cultura sempre está se transformando, né? Eu acho que a gente tem que procurar entender que algumas coisas se mantêm, outras se modificam como é que chamava? O João José Reis já falava, e a morte também faz parte da história de algumas manifestações, né? As nossas referências culturais, musicais, refletem totalmente no nosso trabalho, na nossa vida, aquilo que a gente é, né? Porque uma das coisas que eu aprendi com a cultura caipira também é a gente conseguir valorizar nossos mestres, nossas mestras e nunca deixar a nossa raiz de lado. É claro, como jovem, eu vou dar o meu jeitão, eu vou dar uma modificadinha, que é a nossa função aqui no nosso planeta, dar o nosso jeitão, mas a nossa raiz sempre vai estar muito forte, a gente tem que sempre estar lembrando, né? Então a importância da nossa ancestralidade é muito grande pra gente aqui em São Luís do Paraitinga, pra gente entender o que é São Luís do Paraitinga e aonde que a gente está no nosso mundo, né? Então, Pacungado, Moçambique, o próprio grupo Paranga, os músicos e as musicistas daqui que estavam aqui antes da gente, são eternamente nossas referências, a gente valoriza muito, mas também gosta de dar um jeitinho nosso, nosso jeitão ali na canção, né? Saí correndo, quase alcancei o vento pra chegar em tempo, carnaval em São Luís. Saí correndo, quase alcancei o vento pra chegar em tempo, carnaval em São Luís. Chegando lá, que alegria, Juca Teles que descia no repique do meio-dia. Chegando lá, que alegria, Juca Teles que descia no repique do meio-dia. O bumbo toca nesse toque que achou, galera canta Juca Teles, amor em flor. Ai, 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 arrepiou, o carnaval já começou. O bumbo toca nesse toque que achou, galera canta Juca Teles, amor em flor. Ai, 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 arrepiou, o carnaval já começou. Então, São Luís é uma coisa que... Uma terra fértil, né? É uma terra né? fértil. E muito legal é ter quem sabe escutar tudo isso. Porque o meu pai falava, pô, o difícil é ouvido bom para escutar. Eu tô aqui para tocar, mas... E São Luís tem tudo isso daí. A gente... As pessoas prestam atenção, curtem, né? Assistir um show, curtem ver uma apresentação na Festa do Divino, seja do que for, né? Então tem essa predisposição a curtir música, a curtir arte de uma maneira geral. Muito legal. De forma geral é isso. Sou Luís, sou Pedro, por causa do meu tio, e sou Luís por causa de São Luís. Então, meu pai era muito bairrista. Que luizense não é? Luizense, Né? Todo luizense ama São Luís. Que luizense não é verdade. Não, ele era assim, de cada 5 palavras, 6 São Luís e tudo. E música, ele vivia, na verdade ele não vivia aqui no planeta Terra.
normal. Ele trabalhava em banco, né? Mas... E daí? Não era nada disso. O pessoal entrava no banco para fazer música com ele. Ficava difícil. Tem essa ligação, né? Eu acho assim que desde que, por exemplo, que eu sou bem pequeno na rua aqui, você sai na rua, você lembra do som da rua de São Luís, né? Seja as congadas da cultura tradicional, seja a banda nas procissões, seja as apresentações, isso é muito forte. Mas é sempre importante ressaltar que São Luís não é só música, né? A gente tem um artesanato muito forte, tem a culinária muito forte, tem artes cênicas na cidade, algumas literatura, né? Então eu acho que a música ela toma o carro-chefe, mas na verdade é uma cidade que tem na sua principal riqueza mesmo a questão cultural, né? De uma forma mais ampla, assim. Quem que é luizense, então? É quem mora em São Luís do Paraitinga? Tem gente que fala assim, né? Que luizense é quem mora só em São Luís. Eu já acho que quem pensa assim não entendeu nada do que é São Luís do Paraitinga. O que é ser luizense? Ser luizense é quando você ama a nossa cidade, pertence à nossa cidade, tem esse pertencimento. Então se para mim, eu olhei para mim mesmo e falei, ó, eu sou luizense de corpo e alma. Não importa de onde você é, onde você mora, você é luizense, né? Então eu costumo dizer que São Luís tem 10 mil, segundo o IBGE, mais ou menos 10 mil luizenses que moram em São Luís e mais de 1 milhão de luizenses que moram nos 4 cantos do mundo, né? A água vem de cima do lago da cachoeira e ela vem brilhante correndo pela pedreira. Quero ver nesse salão a levantar poeira e todo mundo dançando o cururu da cachoeira. Quero ver nesse salão a levantar poeira e todo mundo dançando o cururu da cachoeira. Viva a nossa cultura, minha gente!